Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Hervé Neto para mais um vídeo do canal e hoje, aproveitando a luminosidade dessa tarde quente de setembro, eu venho aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que já até debati aqui no canal, mas eu vou fazer especificamente um vídeo sobre esse assunto específico em formato de lista. Enfim, como podem ver aqui embaixo, vou conversar com vocês sobre alguns livros que a minha expectativa foi totalmente destruída por conta do tão temido hype literário. Pois é. Muito que bem para você que está chegando agora nesse universo, nesse mundinho literário brasileiro. O hype literário em si é toda aquela movimentação acerca de um livro, sabe? Todo mundo comenta sobre um livro específico que basicamente sempre é um lançamento ou faz parte de uma série. Isso, é claro, no nosso universo literário de literatura jovem, de literatura pop, e que todo mundo fala, leia, ama, você vai amar os personagens, você vai achar a melhor coisa do mundo, e basicamente ele recebe aquele selo de aclamação universal, por assim dizer. Você não encontra uma pessoa que não ame aquele livro, você não encontra uma pessoa que não queira ter aquele livro, você não encontra uma pessoa que não queira fazer você ler aquele livro. Isso basicamente é um resumo bem superficial do que seria o hype literário. Muitas das vezes ele acaba funcionando. Por exemplo, muito livro que eu fui ler, eu acabei indo por conta do hype e eu acabei me surpreendendo. Mas também acontece o inverso, que é fazer tanto hype acerca de um livro que você acaba enjoando dele antes mesmo de você ter a oportunidade de ler ele. E é justamente sobre isso que eu venho aqui conversar com vocês. Livros que foram tão aclamados pelo hype, eles foram tão hypados que eu acabei ficando com preguiça de ler eles antes mesmo de eu ter a minha opinião sobre eles. Até porque eu fui saturado, eu fui bombardeado por opiniões positivas e acabou que ultrapassou o ponto do interesse e acabou se tornando o oposto, sabe? Acabou se tornando o desinteresse. E é exatamente o tema do vídeo de hoje, que eu vou compartilhar com vocês alguns livros que eu sei que muitas pessoas amam, mas que eu realmente não tenho mais interesse nenhum em ler, porque o hype fez o caminho inverso comigo. Espero de verdade que gostem do vídeo, espero que entendam a minha opinião, que eu não estou odiando nenhum livro, basicamente, só estou falando que eu não tenho interesse em ler eles por esses motivos, mas por maioria por conta do hype, e que continuem comigo até o final. Vamos lá? Um gole antes, que hoje o dia tá rasgando de quente. Enfim, o primeiro livro que eu acabei perdendo o interesse por conta de toda a hype que tem com relação a ele é um caso muito engraçado e específico, porque eu amo a autora desse livro. Eu já concluí uma série completa dela, eu já tenho outro livro que eu comprei na Bienal do ano passado dela que eu quero ler, eu tenho outro no Kindle também, e assim, não é questão da autora em si, mas o hype como foi trabalhado em cima dessa série em específica me afastou pra caramba, sabe? E a série em si é Os Garotos Corvos, da Meg Stiefvater. Sim, Meg Stiefvater, que como eu já falei pra vocês, é uma autora que é extremamente aclamada nesse nosso pequeno canal. Eu conheci ela através dos Lobos e Mercy Falls, que é a série de Lobos dela, e foi a segunda série que ela publicou e foi lançada aqui no Brasil. E eu acho uma das séries mais bonitas que eu já li. E assim, é importante eu estar dizendo sobre isso, sobre os Lobos de Mercy Falls, para falar sobre a hype de Os Garotos Corvos. Por quê? Porque quando as pessoas vão falar dos Garotos Corvos, geralmente falam assim, eu tentei ler a outra série dela, mas não gostei, é muito fraquinha, é muito bobinha. E geralmente é sempre nesse tom meio condescendente, geralmente é sempre nesse tom meio que ignorando a existência dos outros livros dela e exaltando apenas os Garotos Corvos, e isso acaba me irritando bastante. Então a forma como endeusam os Garotos Corvos foi a principal responsável por eu perder o interesse da série, porque justamente tratam todas as outras histórias da autora de qualquer jeito, talvez não tanto a Corrida do Escorpião, que é um pouco exaltada, mas, por exemplo, Todos os Santos Malditos passou completamente batido por aqui, e tem o caso de Lobos de Mercy Falls, que as pessoas geralmente falam com um tom condescendente, com um tom de menosprezo, por assim dizer, por ter sido uma história que ela lançou um pouco antes de Os Garotos Corvos, mas que, se você for ver, é onde tem várias características que ela já apresentava ali.
Então, assim, o jeito snob com que os leitores dos Garotos Corvos trataram os Lobos de Mr. Falls me afastou completamente dos Garotos Corvos. Consegue entender aonde foi que o hype me perdeu? Pois é, foi isso. Outra autora que eu já conheço, que eu já li bastante livros delas, mas que o hype acabou me afastando dessa obra em específico, é a Rainbow Rowell. Eu conheci ela através de Fangirl, não foi a melhor experiência do mundo. Na verdade, eu acabei me decepcionando um pouco com o Fangirl. Só que nos livros seguintes, eu construí uma relação bem legal com a Rainbow Rowell. Eu gostei de ligações, gostei de universos afins. O Sempre em Frente, que agora é o novo nome de Carry On, que vai ser relançado no final do ano aqui no Brasil, se tornou meu favorito. Eu gosto muito da história dela de Natal no livro da Stephanie Perkins, mas desse livro em específico, não sei, não rolou liga entre eu e a sinopse, e depois ainda descobri algumas coisas problemáticas com relação ao livro e acabou matando de vez. Enfim, eu tô falando de Eleanor Park, que, se eu não me engano, é o primeiro livro que a Rainbow Rowell escreveu, ou pelo menos o primeiro livro para o público jovem adulto, porque eu acho que o primeiro livro dela é aquele Attachment. Eu me esqueci como é que é o nome dele em português, mas eu tenho ele no meu Kindle. Assim, eu já li bastante coisas da Rainbow, eu já li até a graphic novel que ela publicou no ano passado, que tem opinião aqui no canal. E eu adorei aquela graphic novel, mas Eleanor Park não rolou, sabe? A sinopse não colou comigo. As pessoas falavam tão bem dele, falavam tão bem da história, exaltavam tanto esse livro. Ele está sendo relançado agora no momento, se não me engano, pela editora seguinte. Mas eu olho assim e fico aquela coisa assim... né? E depois eu acabei descobrindo que a Rainbow Rowell acabou colocando um subtexto problemático em Eleanor Park com relação à representação do Park, que ele é de ascendência asiática. Eu não sei se é coreana ou japonesa, eu acho que é coreana, não tenho certeza disso, mas ela acaba colocando alguns estereótipos e algumas questões problemáticas com relação à construção do personagem e a vivência do personagem em si, e que desagradou muitos leitores, né, com ascendência asiática, e que também era algo que, assim, muita gente não comenta por aí, e isso acabou me afastando um pouquinho mais. E assim, não é um ranço da autora em si, mas é um ranço da obra em si. E tudo começou por conta do hype dele. O próximo caso a aparecer por aqui não é exatamente um livro em específico, nem uma série. Na verdade, é uma autora. Eu tenho até 2 livros da autora aqui, que são 2 primeiros livros de uma série que muita gente comenta. Só que o hype em cima dessa autora é muito forte, sabe? Os fãs são muito ardorosos. E, assim, com 30 anos de idade, gravando vídeo no YouTube, a gente acaba meio que aprendendo a ficar um pouquinho com medo de fanbases muito grandes de livro. Eu tô falando da Sarah J. Maas, já deixo aqui bem claro. Os livros que eu tenho dela é o Corte de Espinho e Rosas e Corte de Fúria e... Peraí, Corte de Neve e Fúria. Eu não tenho o terceiro, nem a novela que saiu. E assim, existe toda uma cultura acerca da Sarah J. Maas, sabe? De fãs e de pessoas que amam esses livros, essas séries, e assim, a pressão que existe para você gostar ou não dessas séries, e é justamente essa pressão para você gostar dessas séries que acaba me afastando um pouco. Não estou dizendo que é ruim, eu não estou dizendo que pode ser injustificado, mas justamente por haver essa pressão, né, para goste desse livro, ame esse livro, fique empolgado por esse livro com a gente, que eu acabo me retraindo um pouco, sabe? Até porque eu já fiz parte de fanbases bem histéricas na adolescência, né? Como vocês podem ver. E, assim, eu sei como é que funciona o comportamento de fandom um pouco, sabe? Então, assim, com 30 anos de idade a gente fica já um pouquinho mais reticente com relação a isso. Assim, não é um problema da série, não é um problema do livro, é um problema meu. Por caso de autor hypado que fez essa volta comigo, né, para o desinteresse, na verdade eu já li um livro dele, tá até aqui, e o livro que eu li foi o Carrie, a Estranha, e eu já comentei em um outro vídeo aqui no canal, de uns 2 anos atrás, que era a tag Não Sou Esse Tipo de Leitor. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. Como já deu para perceber, é o Stephen King. Assim, existe toda essa cultura de endeusamento acerca do Stephen King. Eu, Henry, como leitor, não estou me achando melhor do que ele, não acho que se você ler Stephen King você é um leitor menor, muito pelo contrário, mas eu acho que toda essa cultura, esse endeusamento
em cima do Stephen King um tanto quanto exagerado. Só um pouquinho assim, talvez. Tem toda essa questão também do sobre a escrita, que é o manual de escrita dele, entre aspas, né? Que as pessoas tomam como mandamento literário e que se você não seguir o que está escrito ali, você está fazendo tudo errado, quando na verdade são coisas que funcionam para ele e que ele está dando uma dica e não para ser uma verdade universal. E acontece muito isso, sabe? As pessoas acabam tomando que todo livro do Stephen King é uma verdade universal. E isso me dá um pouco de preguiça. Assim, além do fato de ele agora só escrever calhamaço também, mas isso é outra história. Li o Carrie, gostei, eu tenho interesse naquele Misery, é uma sinopse que eu tenho interesse em ler, só que todo esse culto ao Stephen King pessoa acabou me afastando das histórias dele. Entendeu? Essa relação. Não tenho problema nenhum com quem gosta, eu tenho muito colega, tenho muito amigo que gosta do Stephen King, e assim, eu não fico assim, ai, você lê Stephen King, não é nada disso. Mas eu acho que eu criei um ranço a essa cultura de idolatrar o Stephen King. Acho que essa é a palavra. E o último caso a aparecer por aqui não é autor, não é série, na verdade é uma editora que todo mundo ama por conta do trabalho gráfico que eles fazem. Só que eu, pessoalmente, não sou tão atraído assim pelo catálogo deles, por assim dizer. E é até engraçado que esse hype, né, acerca dessa editora, da forma como as pessoas tratam a editora, né, como se fossem fãs, que até coisas que teriam no catálogo deles que poderiam me interessar, acaba que eu venho me afastando também, porque eu fico um pouco com preguiça desse oba-oba, por assim dizer. Enfim, eu tô falando do Dark Side. Mas basicamente é esse, assim. Eles têm uma arte gráfica lindíssima. Eu acho que realmente é algo muito bonito e impecável de se ver. Só que em questão de catálogo, muita coisa não me interessa nem um pouco. Na verdade, assim, das editoras grandes, por assim dizer, o catálogo da Underworld é um que menos me atrai. Tem livros muito específicos que eu gostaria de ler deles e que eu ainda não tive a oportunidade, mas eu acho que fica tão fixado nessa coisa da aparência, da imagem do livro como objeto em si, que eu acho que as histórias em si dos livros são pouco comentadas, sabe? E os que são comentados eu não tenho tanto interesse assim em ler. Eu tenho um livro do Dark Side, que é o The Kiss of Deception, que eu ainda não li. E eu não gosto muito da diagramação dele, eu acho uma diagramação muito apertada, muito cansativa. E pelo que eu vejo em vídeos aqui no YouTube, é uma diagramação padrão da editora, onde os textos estão muito socados dentro de uma mesma página. Isso também não me ajuda a né, ter tanta paixão assim pelos livros que a editora lança, mas principalmente com relação a catálogo. Assim. É um dos catálogos que menos me atraem. Pode atrair muita gente, eu sei que atrai muita gente, mas é aquilo, né? Eu não posso ter um livro bonito na estante só por ele ser bonito. Eu preciso ter interesse naquele livro para ler. E acaba acontecendo isso. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo dos hypes literários que acabaram dando muito errado pra mim. Enfim, conta aqui embaixo pra mim nos comentários qual foi o hype que te afastou de um livro. Vamos conversar, você sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Mas se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crush. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se torne Book Crush. Ative o sininho pra estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter, para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo da caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de claro, está ajudando bastante o canal. Enfim, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Vocês foram Renan Neto para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.